Oi, tudo bem? Mais uma vez com você aqui no nosso consultório de família. E você é sempre muito querido aqui com a gente, você que participa sempre, você que fica aí no seu cantinho nos acompanhando, mas eu sei que você faz parte dessa grande família em que toda semana está aqui com a gente, nos acompanhando, participando, torcendo junto, para que cada assunto seja uma bênção na vida das pessoas, para que cada palavra seja dita aqui e caia no coração das pessoas e possa dar frutos para a alegria, para a felicidade, para a construção da sua família. Que Deus te abençoe. Hoje no nosso programa eu vou tratar de uma questão, nós vamos tratar de uma questão que na semana passada foi tema no Sem Tabus. E você vai dizer, olha, mas por que, ora, vai repetir o assunto? É por falta do que dizer? Não. Justamente não. É para dizer para você da importância que nós estamos dando ao assunto sobre o qual nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre a adultização das crianças, nós vamos falar sobre a erotização das crianças, nós vamos falar sobre a necessidade de os pais atenderem a necessidade dos seus filhos e perceberem o quanto os nossos filhos estão sendo vítimas de um sistema capitalista, de um sistema que tantas vezes tem vindo sobre nós com toda a força, com uma força brutal, inclusive fazendo os nossos filhos, se tornando os nossos filhos vítimas de um sistema de erotização, de sensualização, de sexualização precoce, e isso traz extremo sofrimento para a vida humana. Vamos considerar isto no consultório de família, um tema que nós já trabalhamos no Sem Tabus, e vamos dizer praticamente as mesmas coisas, para que você, que caso não tenha assistido, acompanhe aqui com a gente, e se você assistiu, novamente veja que nós estamos dando a importância, valorizando a família, as crianças e dando a você a oportunidade de pensar e repensar o como você tem agido enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador e responsável pelos nossos filhos. Para falar sobre esse tema, a educadora Wélida Dancini volta aqui comigo, que é escritora, que é palestrante, que é pregadora, esposa de pastor, serva de Deus, mãe, um monte de coisa. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, Darleide. Para mim é um privilégio voltar aqui a Novo Tempo, poder voltar ao consultório de família. É sempre muito bom tratar de assuntos tão importantes para a nossa sociedade e para a nossa vida também, enquanto pais e enquanto educadores. Por onde a gente começa essa conversa? Pois bem, nós estamos de fato vivendo esse momento de uma excessiva sensualização ou sensualidade, né, aflorada nas crianças. E a gente tem que realmente se preocupar com essa situação, porque hoje nós temos visto muitas meninas, principalmente, acontece com os meninos também, mas isso parece que no mundo feminino vem mais à tona, e as meninas estão sendo introduzidas de forma muito precoce ao mundo da sexualidade. E isso a gente já pode ver desde a infância. Uma vez eu estava numa determinada igreja, numa reunião com crianças de 0 a 3 anos. E me chamou muito a atenção e me chocou muito, porque dentre aquelas crianças havia uma menininha de menos de 2 anos de idade que mal conseguia caminhar perfeitamente e ela estava usando esmaltes vermelhos. E eu fiquei observando aquela situação e pensando, qual a necessidade de uma criança, de um bebê estar de esmalte vermelhos? E a gente bem sabe que nesse mundo da maquiagem, os tons vermelhos, eles são muito apelativos para a questão da sensualidade, da sexualidade. A mídia tem já apontado muitos exemplos de meninas que estão sendo tratadas de forma extremamente sensual através do mundo da moda. Então, existem, por exemplo, uma empresa de lingeries que criou uma linha de lingerie para meninas. E essas lingeries são com calcinhas extremamente pequenas, com sutiãs com bojo, porque a menina não tem ainda o corpo formado, então para que haja necessidade, né, então eles criam esse sutiã com bojo para que a menina, mesmo pequena, já se sinta uma adulta em miniatura, uma mulher em miniatura, no sentido de uma mulher formada. E as manequins que fizeram
que foram utilizadas, né, para lançar essa moda, eram meninas de 4 anos de idade. Eu tive acesso às fotos que essas meninas fizeram e quando você observa, você vê o jeito delas, poses, os olhares extremamente sensuais. E a gente tem que fazer uma leitura crítica disso. Por que essas meninas de apenas 4 anos de idade já têm toda essa carga de sensualidade envolvendo elas nesse contexto desse trabalho? Será que ela consegue, será que ela já tem condições de diferenciar o que é um trabalho profissional do que é a realidade da vida dela? Uma criança de apenas 4 anos de idade? E esse é apenas um dos exemplos, de tantos exemplos que a gente vê por aí acontecendo. Então, principalmente a vestimenta hoje tem levado as meninas a se postarem, a se apresentarem de uma forma extremamente sensual, se não erótica. Exatamente. E aí a gente vê todo um desdobramento disso acontecendo. Essa é a palavra, né? Erótica. Há um tempo, há alguns anos, bons anos, a criança não tinha seu lugar na sociedade. A criança era, de fato, vista como um adulto em miniatura. Então, era roupa de adulto em miniatura, era trabalho de adulto em menor proporção. Ele não tinha o seu lugar na sociedade. Vem a industrialização, vem o crescimento, vem o avanço e as crianças ganharam espaço. De outra forma, nós estamos vendo que essas crianças ganharam espaço, mas hoje elas também se tornaram um produto. E elas são vistas como consumidoras. Você, inclusive, me dizia de uma das pesquisas suas, em que acho que quanto % das compras feitas em casa vem a partir dos pedidos ou das, entre aspas, necessidade das crianças. Elas são vistas como consumidores, né, também. Exatamente. Eu estou fazendo um estudo sobre a influência do marketing infantil na vida das crianças. E a indústria do marketing descobriu o poder que as crianças têm de persuadir os pais no momento de decidir o que comprar. E as pesquisas indicam, então, que 80% de tudo que a gente compra para dentro de casa é decidido pelos filhos. Olha só. É um percentual altíssimo. Então, assim, a indústria já descobriu isso muito antes da gente. Então, hoje, se você fizer uma leitura crítica das propagandas, dos comerciais, você vai ver o quanto isso é envolvente para a criança. E já se sabe que quando a criança quer uma coisa, os pais têm dificuldade de dizer não para a criança. Então, ele acaba cedendo e comprando aquilo que a criança está determinando. E é por isso que hoje muitos programas, muitos entretenimentos voltados para a criança acaba sendo apenas um chamariz para essa indústria que quer vender objetos, produtos com os motivos desses programas. Então, você quer comprar um suco, por exemplo, para o seu filho. Você chega lá no supermercado e vai escolher o suco, ele não está muito interessado no sabor, se é saudável, ele não está muito interessado nisso. Ele quer aquele do personagem que ele acabou de ver no desenho, na televisão, na internet. Então, ele acaba comprando não com base no produto em si, mas no que a estampa, no que a embalagem traz, é o que ele compra. Então, ele acaba não comprando o produto, mas comprando a embalagem. Isso já é uma dica para nós sabermos de que muitas vezes nós dizemos que somos livres, que tomamos as nossas próprias decisões, que somos nós quem sabemos o que queremos e decidimos pelas nossas próprias decisões diante das escolhas. Eu quero dizer para você que é bom nós pensarmos e repensarmos. Será que de fato nós somos tão livres assim e temos escolhido o que de fato nós queremos ou alguém está pensando por nós? Será que a roupa que a sua filha usa, será que a roupa que você enquanto homem, mulher, enquanto pais, nós, enquanto sociedade, temos vivido o que de fato nós construímos para nós ou alguém pensou por nós, alguém vendeu para nós, alguém pagou por nós e nós estamos simplesmente indo com o levar do vento? Sabe uma moda, até no outro programa acho que nós falamos sobre isso também, a moda de os meninos, por exemplo, usarem a calça um pouco mais baixa e de modo que apareça a peça íntima, a cueca do menino, né? Já viu isso aí? Aquele caçolão folgado, aquele cuecão aparecendo, aquele negócio. Aí o pai diz, menino, o que é isso? Aí tá na moda, velho, tá sabendo não? Moderno, cara. Né? E a mãe, menino, o que é isso? Ih, velho, sabe de nada não, porque já trata a mãe assim, né?
E eles assim, porque eu sou moderna, eu sou livre, está todo mundo usando, eu também posso usar. Primeiro, está todo mundo usando, então você não é livre, você está usando porque todo mundo faz. Número 2, essa moda do cuecão de fora aparece dentro dos presídios nos Estados Unidos com os homossexuais que davam sinais de que estavam livres para relacionamentos com outros presidiários ali. Essa moda sai dos presídios, ganha as ruas, ganha as passarelas, as avenidas nas ruas, e você, seu filho usa dessa maneira e diz assim, sou livre, faço o que eu quero. Não é verdade, alguém pensou por você, alguém fez antes de você e você simplesmente está repetindo, está indo com esta tal moda. E o que a gente diz com relação às nossas filhas? Por exemplo, as meninas, as mulheres são mais vítimas, essa sensualização, essa coisa precoce. A música, Wélida, o que diz da música para as nossas crianças? Pois é, no passado, a mulher, a figura feminina, ela era a musa que inspirava os grandes poetas a se inspirarem e produzirem, né, aqueles lindos poemas românticos. Entretanto, o tempo passa e hoje, como é que as mulheres são tratadas nas letras das músicas, por exemplo, né? Então, se antes elas eram musas de inspiração, hoje elas são tratadas de forma extremamente baixa, extremamente vulgar. Nomes como cachorrona, potranca e tantas outras coisas que nem acaba sendo conveniente a gente estar colocando. Antigamente, mulher era princesa, era delicada, agora ela era fruta, né? Tem mulher fruta, tem mulher de todos quanto é tipo de... Tem mulher pomar, né? Para escolher. Então, assim, a desvalorização está nisso e a gente, ai, que bonitinho, ai, que legal, né? Não. E além da questão da letra da música, que tem esse elemento, né, da vulgarização da mulher, a mulher que tem um papel tão importante na sociedade, a mulher que tem um papel extremamente fundamental dentro da casa, dentro do seu lar, na formação dos seus filhos. A mulher, ela é fundamental nesse processo. Então, a mulher, ela é tratada de uma forma completamente vulgar, banal, e muitas vezes a mulher acaba concordando com isso quando a gente acaba repetindo isso. A gente, vírgula, né? Algumas acabam repetindo e concordando e dançando e propagando esse tipo de música. Um outro detalhe é que, junto com a letra, vem as danças que acompanham essas músicas, que são aberrações, né? Existem algumas danças que são extremamente apelativas e praticamente uma apologia, uma exemplificação de um ato sexual ali na tela, ali na balada, onde quer que seja praticado aquela dança. Mas quando se trata de adulto, a gente até fica assim, bom, é adulto, é senhor dos seus pensamentos, das suas decisões, da sua vida, ok, a gente aconselha, mas a pessoa é livre para decidir. Mas o triste é quando a gente vê crianças que mal às vezes sabem andar, aprendem essas danças extremamente sensuais, extremamente eróticas e reproduzem esse modelo de danças. E muitas vezes são incentivadas. É comum você ver na internet, nos sites que divulgam vídeos, você vê exemplos de crianças que mal conseguem andar, dançando e usando essa vestimenta extremamente sensual que geralmente acompanha esse tipo de dança, e a criança está trajada dessa maneira, está executando essa dança. Muitas vezes ela não está entendendo nada, porque ela é tão novinha que ela ainda não consegue compreender que aquilo está fazendo toda um exercício com o seu próprio corpo de sensualização, de sensualidade, de sexualidade. Mas ela percebeu que, ao ela reproduzir aqueles movimentos, que a princípio ela não entende muito essa ligação de forma consciente, ela percebe que ela é fruto de atenção, que todos os olhares se voltam para ela, que as pessoas acham bonitinho, acham engraçadinho, então ela faz para ela ganhar atenção. Atenção que muitas vezes não é ganha quando ela, por exemplo, faz coisas boas, quando ela tem atitudes apropriadas que deveriam ser incentivadas. Às vezes a gente se nega a incentivá-los nesses momentos. E incentiva, então, quando ela faz essas práticas que não deveriam ser apropriadas para nenhuma pessoa, muito menos para uma criança. Então, a gente incentiva a criança a esse tipo de
de atitude. E a gente tem que parar para analisar também um detalhe. Nós somos seres extremamente ligados à nossa sexualidade. A criança, ao nascer, ela já tem libido. A princípio, a libido, ela está na fase oral, né? Então, está aqui no ato de sugar. E a nossa sexualidade, ela nos acompanha por toda a vida. Não é num determinado momento, então hoje deu um estalo, pronto, agora eu virei uma pessoa que a minha sexualidade está ativa. Ela ficou morta a vida inteira e num determinado momento ela se ativou. A sexualidade nos acompanha a todos os momentos. Só que a criança, ela precisa passar por todos os estágios de desenvolvimento de forma equilibrada, para que na hora certa, no momento apropriado, com a pessoa certa, ela então possa ter maturidade para entrar no ato sexual. Quando a gente traz isso de forma precoce, a criança ela pula etapas. E sempre que nós pulamos etapas no nosso desenvolvimento, vai chegar uma fase da nossa vida que nós vamos ter que pagar essa conta. E aí o que acontece? A criança ela começa então a despertar no seu corpo essa sexualidade que ainda não está preparada para ser essa sexualidade que deveria acontecer na fase adulta, quando ela entrasse para o casamento. Porque como nós somos pessoas cristãs, a gente já compreendeu que a sexualidade, o ato sexual é uma prerrogativa de pessoas casadas. Então, quando ela se casasse, então ela estaria apta a entrar na relação sexual. Só que como ela pulou uma série de fases, então ela já está ali ainda na sua fase de infância, de adolescência, já extremamente desejosa do ato sexual. Sendo treinada para alguma coisa de que ela nem faz ideia do que seja. Porque quando criança falar de sexo para você, ela não necessariamente sabe o que significa isso. Mas alguém está treinando, vou dizer assim, os nossos filhos, para que entre muito cedo nesse universo. Aí você vai ver meninas com 10 anos de idade, já na escola, ficando com os meninos na escola só falam de namorar 5 anos de idade, 6 anos de idade. A conversa gira em torno de namorar, de beijar, de ficar. Como que nós estamos contribuindo para isso, queridos? Pais, mães, o que nós estamos fazendo para proteger os nossos filhos desse universo? Outro dia eu estava num saguão, no hotel, uma TV ligada, e era o horário de uma novela. Falei assim, deixa eu ver aqui como é que é. Uma cena, 2 cenas, 3 cenas, e eu fui contando as cenas em que a sensualidade era o forte, em que baixava a luz, em que havia um beijo, em que havia um olhar, em que havia uma provocação no corpo, no jeito, e é o tempo inteiro assim, nos filmes, nas novelas. Sabe o que eu estava pensando enquanto você falava? Quem são os heróis dos nossos filhos? Ou são monstros dos desenhos animados, ou são bruxos das telas de cinema, ou são dos musicais, onde as meninas são muito sensuais, onde os casais fazem sexo assim no dia que quiser, do jeito que quiser, porque eles podem, eles são jovens, têm energia e está tudo aí. Quem são os heróis dos nossos filhos? Quem são as referências dos nossos filhos? Quem são? Estávamos falando de música. Qual é a qualidade da música que a gente ouve aqui no Brasil e fora? Eu vi a pesquisa há um tempo atrás, uma pesquisa americana que dizia que quanto mais nossos filhos são expostos a músicas eróticas, porque essa é a palavra, músicas eróticas, você acha que aquele ai ai se eu te pego é o quê? Aquilo ali é erotismo, aquilo ali, noutros tempos chamava-se baixaria, mas aquilo toca que é uma beleza, e os nossos filhos estão lá, e os pais curtindo. Pesquisas mostram que quanto mais cedo nossos filhos são expostos à sensualização por meio da música, à sexualização por meio da música, eles fazem sexo mais cedo. Quanto mais expostos, mais cedo vida sexual, mais cedo gravidez precoce, mais cedo trabalho de distribuir camisinha nas escolas, porque nossos filhos já foram colocados nesse universo muito cedo. E você que é pai cristão, você que é mãe cristã, o que você está fazendo pela saúde emocional e trabalhando a sexualidade dos seus filhos? De que maneira? Essa é uma conversa que nós tivemos no Sem Tabus e eu fiz questão de repercutir aqui no programa, no Consultório de Família, neste horário, para todas as famílias,
famílias durante o dia para chamar a atenção. Parece que nós estamos vendo as coisas acontecerem e ficamos com os olhos vedados e dizendo, deve ser na casa do vizinho, porque na minha não, é dentro da sua casa. Vai lá no Facebook do teu filho para ver o que está fazendo. Inclusive, os nossos filhos já estão saindo do Facebook porque os pais entraram, então eles já estão criando outras comunidades fechadas para discutir as coisas deles. É assim, queridos, mas pai e mãe precisa saber o que está vendo, o que está olhando, por que esse computador está virado para a parede, o que está acontecendo, está dizendo o quê? Que música é essa? Ai, mãe, porque... Não, que música você está ouvindo, é isso mesmo. Essa é a nossa conversa aqui no nosso Sem Tabus. Pode escrever para a gente, no nosso consultório, uma conversa sem tabus, e manda e-mail para a gente no consultório@novotempo.com. Conversando hoje com o Wélida Dancini sobre a adultização da criança. É um termo novo, não, Wélida? É um termo que tem surgido com essa situação de que a criança ela está sendo lançada de forma extremamente precoce no mundo dos adultos. Então, ela está usando vestimentas de adultos, ela está dançando as músicas, né, de adultos, ela está cantando música de adulto e ela está entrando nessa questão da sexualidade, que é uma prerrogativa dos adultos também. Então, por conta de todo esse universo, tem surgido esse termo, a adultização das crianças, que é o fenômeno de pegar uma criança e tentar fazê-la um adulto, né? Então, nós vamos tomando essas palavras novas que vão chegando, porque elas vão a vida vai se impondo de um jeito diferente e a gente vai vendo o que é isso. Vamos dando nomes, mas tem um nome que nós não podemos nunca perder de vista: padrão e moral. E nós precisamos entender por que a imoralidade está sorrateiramente entrando na casa, inclusive dos cristãos. Inclusive dos cristãos, dos que têm Bíblia na mão, dos que frequentam a igreja, dos que sabem que pertence a um outro reino, o reino de Deus. E de que no reino de Deus há padrão de vestir, há padrão de comer, há padrão de beber, há padrão de ser. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha dessa maneira, com ordem, decência, com um jeito de viver. E isso começa, não vou nem dizer que é quando as crianças já estão grandinhas aprendendo a falar. Ensinar moral para os nossos filhos começa quando eles estão sendo gestados, começa no coração do pai e da mãe. É isso aí. Vamos para o intervalo rápido, a gente volta para continuar a nossa conversa. O que mais dizer sobre a tal adultização das crianças? Já viu a estampa das roupas das nossas crianças? Já viu o tamanho das roupas das nossas crianças? Já viram tudo isso? Oi, falou comigo, Salatiel? Tem mais 4 minutos? Ah, então tem tempo. Eu estou achando que, enfim, tem tempo ainda. Ô, Wélida, nós falamos sobre roupa, vamos falar de brinquedo? Vamos. Falei agora há pouco das referências perdidas para os nossos filhos. Houve um tempo em que nós queríamos bonecas bebês. Ai, para naná neném, não era? Aí não, nossos bebês foram ficando grandinhos. O que aconteceu mais? Pois é. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que foi feita mostrando o impacto depois que surgiu, já há bastante tempo, uma boneca, que é o sonho de consumo da maioria das meninas. E essa boneca, ela é bem diferente das meninas, embora as meninas sejam quase que obcecadas por ter essa boneca e colecionar, mas se a gente parar para observar, veja como essa e tantas outras bonecas, elas se apresentam. O corpo extremamente marcado, né? E muito bem definido, muito bem avantajado, as roupas das bonecas extremamente sensuais, a maquiagem da boneca muito forte, e a criança então olha para isso e ela começa a observar que aquela boneca, ela é tão bonita, todo mundo gosta tanto, eu quero ser como essa boneca. E aí essa pesquisa dizia, então, que depois que essa boneca ganhou corpo na nossa sociedade, né, corpo assim, que ela se instaurou e tornou-se o sonho de consumo da maioria das meninas, isso veio contribuir para que houvesse esse apego à beleza exterior. E as meninas também começaram a se preocupar de forma precoce muito com a sua aparência também, querendo copiar esse modelo. E aí hoje a gente olha para a nossa sociedade... Que inclusive também é um modelo anoréxico, né?
Exatamente. Desproporcional. Exatamente. Mas aí você começa a observar aí, na nossa sociedade, bem isso que você colocou. Tantas meninas sofrendo de bulimia, anorexia. Por quê? Porque estão copiando modelos que foram instaurados como sendo padrões de beleza e a começar na sua fase extremamente infantil. Muitas até a primeira boneca dela já tinha esse padrão. Uma beleza que a grande maioria das mulheres nunca conseguem alcançar. Então, as próprias bonecas, elas já trazem esse modelo de sensualidade extremamente marcada. E as meninas, então, cedo começam a entrar já nesse universo da sensualidade e da sexualidade. Outro dia eu li um relato que me chamou muito a atenção. Nos Estados Unidos, um grupo de psicólogos fizeram um estudo. Você falou da boneca, me lembrou esse estudo. Eles pegaram 2 bonecas idênticas. A única diferença da boneca era a maneira como ela estava trajada. Aí o estudo coloca lá assim: uma boneca estava modestamente e decentemente trajada. A outra boneca era a versão, lá no estudo usa esse termo, por isso eu vou colocar. A outra boneca era a versão piriguete da boneca, né, a outra. Então eram as duas, uma na versão piriguete, no que diz respeito à sua maneira de vestir-se, e uma outra compostamente vestida. Aí pegaram meninas na faixa de 6 a 9 anos e perguntaram para elas algumas coisas tipo assim: qual dessas bonecas você acha que seria mais bem aceita socialmente? Qual delas é mais bonita? Qual delas você gostaria de se parecer? E eu fiquei assim muito chocada quando a pesquisa apontou que mais de 70% das meninas disseram que gostariam de se parecer com a versão piriguete da boneca. Uau, é pouco ou quer mais? Para o intervalo? Fica pensando, já volto, até já. Consultório de Família, voltando com você. Minha voz ainda não está tão boa assim. Sabe por quê? O programa está gravado. Porque nessa semana nós estamos vivendo a Semana de Oração Jovem, direto de São Paulo. E você tem aprendido lindas mensagens com o pastor Rafael Rossi. Tudo o que acontece ali na companhia da Luciana Santana e do Tiago Ramos e todas as demais pessoas que estão participando desse evento incrível, apropriado e direto para o coração dos jovens. Nós fizemos então este programa desta maneira para fazermos nesta semana todo um momento especial para a família também. Continuando aqui no nosso consultório. Você pode nos escrever quando quiser, consultório@novotempo.com, ou pode também twittar para a gente. Um abraço para o Marcos Levi Santo nos acompanhando, dizendo muito bom, consultório de família. Flávia Nóbrega, o Bruno, a Jocilene, Carlos, o Marcos, ainda a Aninha, muito obrigada. A Viviane, a Lohane Carvalho, obrigada por sua participação. A Nathalie, um abraço, Deus seja contigo também. Tem abraços para mandar, Wélida? Eu queria mandar um abraço especial para o pessoal lá da Igreja Central de Belo Horizonte. Que ótimo. Como você já disse, o programa está sendo gravado e nessa semana que a gente está aqui, eu estou estou participando de uma semana de oração voltada para a família. E eu queria então mandar um abraço para o pessoal da Igreja Central de Belo Horizonte, que tem acolhido a mim, meu esposo, aos meus filhotes de forma tão carinhosa. Um grande abraço para vocês e continuem firmes nesse trabalho que vocês estão realizando tão especial em relação à família. Que ótimo. Um abraço, minha gente. Muito obrigada pelo carinho. Vamos que vamos na nossa conversa hoje falando sobre a adultização da criança, a sexualização precoce, a sensualização na música, na roupa, na comida. A gente fala pouco sobre a comida também, que tem influência direta sobre o nosso corpo. Tem sim. Hoje a alimentação, ela é muito focada em proteínas e em gorduras.
tem muito açúcar na alimentação, principalmente das crianças, né? As crianças hoje comem muito pouca fruta, verduras, legumes e muito doce, muita proteína, e isso tem todo um desdobramento no nosso corpo, tanto na questão de saúde quanto também na questão sexual. Então, esse excesso de proteínas, porque veja, a indústria aplica uma série de hormônios, por exemplo, na galinha, para que ela bote mais frequentemente. Quando você pega uma galinha caipira, ela não tem todo esse ritmo de botar ovo que as galinhas de granjas têm. Como é que as galinhas de granja conseguem botar tantos ovos? Pelo excesso de hormônio feminino que ela recebe. E aí a gente come esses ovos, a gente come a carne dessa galinha e todos esses hormônios em excesso vêm para o nosso corpo e isso é descarregado em nós e isso tudo contribui para que a gente de fato tenha, principalmente as crianças, tenham um desenvolvimento orgânico precoce. As meninas elas estão entrando na menstruação mais rápido. Também por conta disso, a menopausa também acontece mais rápido. Então, tem toda uma questão orgânica que tem se adiantado por conta da alimentação, que é mais um fator que contribui nesse processo de adultização da criança. Eu acho que um dia desse eu vou fazer um programa especialmente sobre esse tema e vou trazer pessoas da área de saúde também, para a gente entender um pouco melhor. Eu tenho ficado surpresa do quanto eu tenho observado que uma das áreas mais difíceis de lidarmos é com a área do apetite, que é tocar numa dificuldade, falar do apetite, o que nós comemos. Me parece que nós estamos escravos do que nós comemos. Quem fala de alimentação saudável é chato, quem fala de alimentação do que constrói ou do que não constrói é extremista, está falando do que não é necessário, está falando do que nada a ver, porque também nós estamos vivendo o tempo do nada a ver, né? Nada a ver, tudo pode, nada a ver. Essa questão do apetite, queridos, o que nós temos comido repercute sim na nossa vida, em todos os sentidos. Você acha que a adrenalina de um boi quando é morto vai para onde quando você come? Você acha que ela some no ar, evaporou, saiu pelos poros de quem? Então pensa bem no que você tem comido. Muitas vezes nossas crianças extremamente sensualizadas no seu próprio corpo, seu próprio desejo, vê o que ela come. Vê se são frutas e verduras e cereais, vê. Então pensa nisso também. Você pega tudo e põe num liquidificador aí. Os desenhos animados que as crianças assistem, as músicas que elas ouvem, os jogos que elas têm acesso na internet ou nos games que estão aí, as conversas que tem na escola com outras crianças que também estão envolvidas com isso, o tipo de vestimenta, as bonecas que são extremamente sensualizadas e uma alimentação carregada de hormônio e de doce. Junta só esses 7 elementos, põe tudo num liquidificador e tira uma criança dali de dentro. Que tipo de criança vai sair dali? É verdade. O que mais você traz para nós nessa conversa? Eu achei assim, bem interessante um bilhete que uma professora recebeu. Desculpa, mas você precisa falar, antes de a gente passar para o próximo passo, a boneca e o boneco transexual. Pois é. É muito triste isso. Eu tive essa informação de uma colega e fui pesquisar na internet e encontrei um vídeo, até compartilhei com você. Dessa boneca, né, como eu já tinha dito anteriormente, que é o sonho de consumo da maioria das crianças. E eu fiquei assim muito chocada, porque até então o problema que eu via, né, era essa questão da sensualidade extremamente aflorada na menina, na boneca. Mas a boneca, na versão feminina, era feminina, né, e o namoradinho dela era masculino. Mas hoje essa boneca tão conhecida, tão famosa e tão cara, diga-se de passagem também, ela ganhou novos status e hoje já está aí no mercado, já foi lançado a versão transexual dessa boneca. Então é a mesma boneca, continua com o corpo, com essas formas bem definidas, só que a boneca feminina com órgão sexual masculino.
e o namorado com órgão sexual feminino. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei, assim, muito chocada, porque você vê ali aquela boneca, assim, e é um choque você ver aquilo lá. E o detalhe é o seguinte, será que as crianças que recebem essa boneca, como que elas vão lidar com essa situação? Será que elas estão preparadas para ganharem uma boneca dessa? Porque já tem sido um choque essa boneca que já está há algum tempo no mercado, uma outra boneca que eu vou mencionar agora, que é uma boneca que vem grávida. E aí a criança já tem uma certa dificuldade de lidar com essa boneca grávida. Existe uma outra corrente, né, de brinquedos que estimulam a criança a amamentar a boneca. Então, eu tenho até no meu computador uma foto desse brinquedo, que a boneca, ela realmente é um bebê e a proposta desse brinquedo é que a menina amamente aquele bebê. Só que a criança não tem a menor condições de fazer isso. Então, qual é o sentido desse brinquedo, já que a menina nunca vai conseguir alimentar aquela boneca? Então, são Enquanto criança, né? Exatamente, bem colocado. E agora ela tem que, além de lidar, então, com essa questão da gravidez, da amamentação enquanto criança, agora ela vai ter que lidar com essa situação de uma boneca feminina com órgão sexual masculino e de um boneco masculino com órgão sexual feminino. Como é que você vai orientar seu filho quando ele vier te perguntar: mamãe, como é que funciona essa boneca ou esse boneco, ou como é que a gente lida? Como é que a gente responde essas questões aos nossos filhos? Será que nós não estamos falando da desconstrução da família? Não estamos falando da desconstrução daquilo que nós temos como correto, como padrão, como nascido, como vindo da parte de Deus, como planejado por Deus? Está surgindo aí uma geração de meninos e meninas educados a não trabalharem no que diz respeito ao gênero. Você é menino ou menina? Isso não interessa. Mas de brinquedo, roupa, não sei o quê, não interessa. Eu não tenho gênero. Depois eu vou me encontrar enquanto homem, enquanto mulher. Ai, gente, tem cada coisa que, olha, saltam aos olhos e assim, meu Deus, volta logo, volta Jesus, que a maldição está solta no mundo, né? Bênção é que não é. Com certeza. Então, veja, aí a gente vê, então, todo esse cenário, né, que está aí. Isso é mundo, século XXI. Ok. Então, agora vamos pensar. Se o contexto é esse que nós estamos inseridos, infelizmente, quais são as consequências de tudo isso, então, que as nossas crianças estão inseridas? Quais serão ou têm sido as consequências desse processo de adultização da criança? Existem várias consequências, mas eu queria começar apontando a situação de que a principal ou a maior consequência é que a criança que entra muito cedo nessa questão da sensualização, da sexualidade, da erotização, quase que fatalmente, quase que irreversivelmente, ela vai entrar na sua relação sexual, na sua primeira relação sexual, também de forma precoce. Um exemplo disso está aí correndo na internet, uma menina, uma inglesa, que eu tive até acesso às fotos. Ela, aos 7 anos, ela aparece vestida de forma extremamente sensual, com uma roupa totalmente adulta, quase que numa versão piriguete, como dizia o estudo anterior que eu mencionei. Aos 7 anos, ela se vestia, se maquiava e calçava sapatos de salto alto para ir à balada, aos 7 anos de idade. Aos 12 anos, essa inglesa, ela fez algumas fotos num ensaio sensual, aos 12 anos de idade. Aí lá no site aparece a foto da menina aos 7 anos indo para a balada. Não aparece as fotos do ensaio sensual, mas aparece ela aos 15 anos grávida. Então, veja, aí já é um outro problema, né? A gravidez na adolescência já é um outro ponto, né,
que na realidade é o desenrolar de toda essa precocidade, né? Então, ela entrou aos 7 anos, já estava frequentando as baladas. Aos 12 anos, fazendo ensaio fotográfico. Aos 15 anos, ela está grávida. Eu só queria saber como é que uma criança de 7 anos vai para balada. Que tipo de balada que essa reportagem queria dizer, né? Porque, assim, foge do nosso real, do nosso natural. Então, assim, é absurdo a maneira como nós temos visto as crianças sendo inseridas nesse contexto dos adultos de um jeito tão imoral. Não tem outra palavra, é imoral. E eles são vítimas, amados. Elas não têm como se defender. Elas não têm como dizer, olha, eu não quero isso, não quero desta maneira. Elas não fazem diferenciação entre a realidade e o que é virtual. É tudo muito bom, é tudo muito prazer. Exatamente. E como eu estava falando, teve uma professora que na sala de aula estavam correndo vários bilhetinhos e aí a professora confiscou um desses bilhetinhos aleatoriamente. E eu imagino que ela tenha levado o maior susto quando ela leu o conteúdo desse bilhetinho. Eu vou ler preservando os nomes, então vou citar apenas a letra inicial dos nomes para a gente preservar aqui. Mas o bilhetinho dizia assim: bilhete que D, de 8 anos, entregou para J, também de 8 anos. Lá dizia o seguinte: N, de 6 anos, está passando a mão nas meninas. M, de 8 anos, está se masturbando na sala de aula. A mãe de H veio reclamar porque B está entrando no banheiro das meninas. Preciso que você converse com M, com JV, AC e W. Eles estão beijando na boca na sala de aula. E esses são crianças de 9 anos de idade. E por fim, o bilhete diz: K chegou hoje com as pulseirinhas do sexo. Que, para quem não sabe, as pulseirinhas tão badaladas, elas não saíram de moda, elas continuam aí na moda e sendo usadas pelas crianças, pelos adolescentes, e tem toda uma repercussão também, essas tais pulseirinhas aí. Essas pulseirinhas são uma espécie de código, né? Dependendo da cor, está disponível, que é um beijo, que é isso, que é um tipo de sexo, enfim, e os meninos e meninas usando, e eu até falei para a Wélida, eu falei, mas ainda tá, eu soube que esteve na moda, mas ainda ela, e agora é que está mesmo. Então, assim, são os códigos da sexualidade para as nossas crianças. Fala com os professores, pergunta aos professores o que as crianças fazem embaixo da mesa, o que elas dizem, como que elas conversam, qual que é a brincadeira da maior parte das crianças hoje. Pergunta a música, o que assiste, o que vê na internet, elas estão expostas àquilo ali. Tem crianças envolvidas com pornografia. Com certeza. Trazendo bem esse assunto, hoje já há algum tempo, mas eu gosto de mencionar isso porque por onde eu tenho passado fazendo palestras, eu tenho observado que ainda há muitos pais que estão desavisados enquanto essa prática moderna que é chamada de sexting. E é uma febre entre os adolescentes, e a Safernet, que é uma ONG muito séria no que diz respeito a crimes virtuais, e inclusive eles estudam muito sobre violência virtual, essa questão da sexualidade virtual. Eles fizeram um estudo e foi constatado que a partir dos 5 anos de idade a criança já está se envolvendo com essas práticas de sexting. E o que é então esse modismo? O sexting é uma moda americana que toma conta das crianças e adolescentes no Brasil, que consiste numa prática simples. A criança ou adolescente fotografa seu corpo ou filma o seu corpo, ou então práticas sexuais que ele esteja fazendo, ele filma aquilo ou fotografa e envia para amigos ou para o namorado ou namorada pelo celular, pela mensagem de texto. E, principalmente, isso geralmente acontece com as meninas que fotografam ou filmam seu próprio corpo e envia para o namoradinho para esquentar mais o relacionamento.
Só que o que tem acontecido? Essas mensagens, se elas ficassem só com o namorado, já teria toda uma repercussão, todo um problema social, moral e espiritual. Mas a grande realidade é que não fica só com o namorado, ele compartilha com os amigos dele. E principalmente quando termina esse relacionamento, tem acontecido muitos casos de namorados que postam na internet essas fotos ou esses vídeos e então torna-se uma situação muito delicada porque todo mundo acaba tendo acesso, né? Eu vi uma reportagem de uma menina, de uma jovem que enviou algumas fotos desse jeito, né? E alguns vídeos dela praticando o ato sexual com o namorado. Ela filmou e mandou para ele pelo celular. Quando terminou o namoro, ele postou na internet de forma assim bem... tem que encontrar um nome para do que ele fez. Do que ele fez. Mas ele, além de colocar as imagens, ele colocou o nome dela, colocou o local em que ela trabalhava porque ela foi demitida depois disso, colocou o endereço dela e colocou o número do telefone celular dela também. E aí ela relata, então, o grande transtorno que tudo isso aconteceu, N ligações ela recebendo de pessoas do Brasil e do mundo inteiro por conta disso, e o fato também dela ter sido demitida do trabalho. Quantos prejuízos? Quantos prejuízos. E as crianças, como essa pesquisa dessa ONG apontou, a partir dos 5 anos de idade já estão se envolvendo com esse tipo de situação. Outro dia eu estava conversando com uma mãe, amiga minha, e ela estava contando que a filha dela, na época, tinha 4 anos. E a menina estudava numa escola de confissão religiosa e um dia ela era filha única, a menina. Ela chegou da escola, estava no quarto brincando e tal, e de repente a mãe chamou a atenção da mãe que a menina estava muito quietinha, né? E como diz o ditado, né, quando a criança está muito quieta, vai ver o que está acontecendo. E ela foi ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou no quarto, ela disse que levou o maior susto, porque a menina tinha pegado aquela tal boneca que a gente já comentou, ela tinha uma dessa boneca, tinha tirado toda a roupa da boneca e estava lambendo as partes íntimas da boneca. A mãe, quando entrou no quarto e viu aquela cena, calma para você tomar água, senão você vai engasgar, evidentemente levou o maior susto. E aí, né, pensou, né, falou assim, mas eu não posso chamar atenção tanto para o assunto, porque senão vai despertar ainda mais. E aí ela respirou fundo, aí perguntou assim, filha, que brincadeira é essa que você está fazendo com essa boneca? Eu nunca vi você brincando com essa boneca. Ela teve um bom senso de espírito ali na hora. Me conta como é essa brincadeira. Aí a menina, 4 aninhos de idade, ela falou assim, mamãe, o fulaninho lá da escola disse que essa é a maneira correta da gente brincar com as bonecas. Aí, veja, como que as coisas, né? Toda essa influência é muito desafiador. É desafiador, exatamente. Nós que somos adultos, que já vimos de tudo, que sabemos, ou de quase tudo, nós pensamos, né? E tem mais, tem muito mais. Outro dia eu estava vendo um vídeo do número de crianças, como eu disse, citei agora há pouco, é altíssimo o número de crianças que acessam sites de pornografia. Esse menino de 4 anos que falou para a menininha que era assim que se faz e depois vai querer brincar com ela daquela maneira, ele aprendeu aquilo em algum lugar. Ou foi um adulto que ensinou, ou foi algum adulto que mostrou. Outro dia uma mãe me contava que o seu filho estava na companhia de um primo mais velho, um rapaz, lá aos seus 16 anos, um menino de 6, 7 anos está em boa companhia com o seu primo, né? Brincando, família, etc. Depois aquela mãe descobre que aquele menino mais velho estava ensinando no menino na internet, mostrando para ele sites de pornografia. Então, assim, nós estamos realmente muito vulneráveis, porque as crianças, os jovens, os mais velhos, os velhinhos, muita gente em todas as faixas etárias, vítimas da pornografia.
E o que nós estamos fazendo com o que está próximo de nós? Nossos filhos precisam ser acolhidos, amparados, orientados, ensinados. Filhinho, não pode ninguém estranho passar a mão aqui, ninguém pode estranho tocar em você. Ai de alguém que mostrar para você, que te chamar para fazer alguma coisa assim, sem que a mamãe saiba. Ah, mas Darley, é para ensinar. O que é o trabalho que a Bíblia diz? Como é o trabalho de educação, Hélida, que a Bíblia diz? Não é o da repetição? Com certeza. Mas a gente tem preguiça. O padrão de educação de filhos, segundo a palavra de Deus, é o que está lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse ensina, ele pode ser substituído por instruir, mas eu gosto muito de uma versão que diz treina. Treine a criança no caminho que ela deve andar. Então, o que é treinar? Quando você vai para um treino, por exemplo, de basquete, você vai repetir várias vezes aquela atitude, aquele movimento, até que você consiga fazer ele de forma quase que perfeita. Eu me lembro quando eu estudava piano, eu tinha os treinos do piano. E a minha irmã brigava muito, porque ela falava, eu não aguento mais ouvir isso de novo, sai desse pedaço. Eu falei, mas eu ainda não aprendi esse pedaço da música, então eu tenho que repetir. Isso é treinar. Só que hoje a gente entende, infelizmente, que a gente entende que a gente não tem tempo para treinar os filhos. Como a gente não faz o que está na Bíblia, que é treinar a criança no caminho que deve andar, o que a gente faz então? A gente corrige a criança do caminho que ela não deve andar. Aí fica difícil. Mas o texto bíblico não manda a gente corrigir, embora a correção esteja no processo. Mas o ponto de partida não é a correção, porque a gente corrige quando se errou o caminho. O modelo da Bíblia não são ações corretivas, mas ações preventivas. Quando eu treino no caminho que deve andar, eu estou me protegendo, eu estou prevenindo atitudes e comportamentos para que não aconteçam os erros. Então, se eu já me preveni, se eu já treinei meu filho em relação à sexualidade, como é que funciona, o que vai acontecer? Eu não vou precisar... Posso até precisar, mas o índice vai ser bem menor de eu ter que estar corrigindo, de eu ter que estar remediando essas questões, como, por exemplo, a gravidez na adolescência, a pedofilia e todas essas questões da sexualidade que estão envolvidas, né, inseridas no mesmo contexto. Acontece que nós ou temos preguiça ou... colocamos na mão de outras pessoas para educar as nossas crianças e cada vez está sendo obrigatório levar os filhos cedo para a escola para que elas sejam ensinadas em todos os aspectos lá. Então, agora é obrigatório que as nossas crianças entrem aos 4 anos de idade. Antes era uma escolha dos pais ir ou não, agora é obrigatório. Como é que você manda esse filho para a escola se em casa você não tem tempo de ensinar, de trabalhar com ele em todos os sentidos? E cada vez mais cedo eles precisam saber de questões que antes eram ensinadas mais tarde, porque com 4 anos de idade a menina chegou em casa com essa informação. Outro dia uma amiga me disse que aos 6 anos a menina chega em casa e faz uma pergunta que ela ficou assim, meu Deus, agora como é que eu respondo? Vai ter que responder e muitas vezes vai ser preciso trazer o assunto antes que ele pergunte de maneira preventiva, porque o vovô já dizia, né, melhor prevenir do que remediar. Minha amiga, obrigada. Terminou o programa, acredita? Fim do mundo uma coisa dessas. Tanta coisa para dizer e tão pouco tempo. Mas obrigada, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada também pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui, contribuindo e trazendo reflexões para que a gente possa, de fato, pautar os nossos procedimentos na palavra de Deus, que é nosso guia infalível. E querendo contato com a Hélida, querendo fazer perguntas e, enfim, tirar dúvidas com ela, pergunta pra gente, que a gente diz pra você como. Vou deixar o contato dela no nosso blog também. A você o nosso muito obrigada pelo carinho. Fiquem atentos, amados. Não entreguem a outras pessoas, a outros pensamentos, a outras ideias, o que de fato o Senhor Deus já nos trouxe como revelação. Ensina a criança, ensina que há um padrão, que há um jeito de viver, que há um jeito de ser feliz por inteiro. O que estão fazendo com as nossas crianças é crime. É crime o que nós fazemos com ela quando nós não cuidamos de que ela viva a sua fase enquanto criança, de ser inocente, de ser bonita, de ser plena, de ser uma figura que há pouco tempo ou ainda hoje nós a tratamos assim, como anjos. Os nossos anjos não podem ser tratados dessa maneira, anjos não se comportam assim, anjos não são assim. O que você vai dizer sobre você e a sua família?
Nosso encontro fica marcado para a semana que vem. Espero já estar melhor, com uma voz mais firme, mas para dizer as mesmas coisas que nós acreditamos. Deus ama você e tem um plano perfeito para você e a sua família. Até lá!